E aí pessoal, beleza? Professora Juliana. E hoje vamos finalizar essa aula de cordados aqui com o grupo dos urocordados. Então retomando, nós fizemos a definição das características gerais dos cordados. Falamos das 4 características que eles precisam para existirem, né? Para serem um cordado. E falamos dos protocordados, vamos finalizar hoje, tá? Lembrando, protocordados não é uma classificação científica, tá bom? Mas é uma forma de protos primitivo, de falar quem veio primeiro, né? Quem são os protocordados? Então seriam os cefalocordados e os urocordados, tá? E depois o grupo dos vertebrados ou craniados, tá? Que hoje é mais corretamente chamado de craniata, tá? Que são os craniados. Vamos falar então dos urocordados agora. E aí, só relembrando, né? Nós falamos, né, no vídeo anterior sobre os cefalocordados, que são conhecidos pelos anfioxos, tá? Tem os cirros bucais, aquelas fendas musculares bem proeminentes marcadas no corpo, tá representando a metameria. Eu vou colocar uma foto aqui para vocês aguardar por fotinhas, adoro, né? Então vocês já veem a foto do anfioxo. E agora nós vamos falar dos urocordados. Uro significa cauda, tá? Cordados, cauda. Vocês já vão entender por que esse cauda. E é cauda com U, porque é cauda de rabo, não é cauda com L, que é cauda de bolo de chocolate, tá? Não é. Quem são os representantes então dos urocordados? Principalmente aqui conhecidos as assídeas, tá? Então as assídeas são os animais, sim, que representam os urocordados, certo? Elas podem viver solitárias ou fixas em colônias em rochas, tudo bem? Elas são muito parecidas com poríferos, tá? Não podemos confundir, por quê? Porque os poríferos são os primeiros organismos aqui do filo dos animais, né? E as assídeas não. Dá uma olhada na fotinha aí das assídeas para você ver como elas lembram, né, um porífero, certo? Bem parecido. Existem até alguns livros que descrevem as assídeas como bolas de carne, né? Elas parecem bolas de almôndegas, né? Tá? Quando elas são adultas já, né? E elas liberam líquido quando espremidas, tá? Então é assim mais ou menos que alguns livros definem as assídeas, uma bola de carne. Mas elas têm diferentes cores, diferentes tipos, tem assídeas azuisinhas, né? Fofura, tá? Mas elas são urocordados, elas não são poríferos, tudo bem? Como é que você vai diferenciar? Pelas estruturas e pela definição do próprio exercício, tá bom? Certo? O que nós temos de característica aqui nesse grupo, então, que faz elas estarem dentro desse grupo que é os urocordados, tá? São marinhas e elas têm a notocorda restrita à cauda, essa bendita cauda que está no nome. Não é porque elas têm rabo, é porque a notocorda só existe na cauda, tá? Olha o nível do organismo, né? E essa cauda na fase larval ainda, porque quando ela cresce ela vira parecendo uma esponja mesmo, né? Não tem mais cauda. Então, a larva possui notocorda só na cauda. Olha, pra que isso, né, gente? Ai, meu Deus do céu, né? Mas, enfim, é isso que faz com que elas estejam aqui dentro desse grupo, tá? Notocorda e só na fase larval e só na região da cauda. Tudo bem? Vamos começar, então, com as características do grupo. Vamos falar aí de morfologia e fisiologia, então, dos urocordados ou das assídeas, tá? As assídeas, então, elas são revestidas por uma túnica protetora. Muitas vezes esse grupo de urocordados também é chamado de tunicados, tá? Por causa dessa túnica, tá? Esse revestimento gelatinoso que elas recebem, tá? Tem até algumas fotos que dá pra ver essa transparência dessa túnica em volta do corpo, porque parece com celulose, uma baba assim, né? Melequenta, que reveste o corpo delas, por isso que elas também são chamadas de tunicados, tá bom? O que mais que a gente tem pra falar com relação ao corpo? Os adultos possuem 2 sifões, tá? Para que serve isso? Para entrada e para saída de substâncias, ok? Então nós temos o sifão que é oral ou inalante, que vai entrar água, e o cloacal, de cloaca, vamos aprender e falar bastante desse termo agora, tá? Cloacal ou exalante, que é para saída de água, tudo bem? Certo? Esse sifão exalante, ele também pode retirar resíduos e gametas desse organismo, ok? Como é que seria o trajeto do alimento, então, dentro do corpo dessa assídia, desse organismo? O plâncton vai passar pelas fendas branquiais, que já comentamos ontem, né?
porque são organismos marinhos, então essas fendas branquiais permanecem como brânquias, né? Essas brânquias então vão mandar esse alimento para o estômago através de uma região chamada endóstilo, tá? E depois para o intestino, bem parecido ali com o anfíoxo que a gente estudou, né? Dos cefalocordados, tudo bem? E isso termina no ânus, e esse ânus vai se abrir no átrio, tá bom? Do animal, que seria aí essa parte aí de saída aí, né? De saída desses resíduos do organismo do animal, tá? Lembrando, isso é resíduo intestinal, é como se fosse um cocô, né, da assídia, não é excreta, tá bom? É diferente uma coisa da outra, tudo bem? Eles não têm, então, órgãos especializados para fazer essa excreção, certo? É feito aí por essa região aí que se abre no átrio, certo? O coração desses organismos. Como é que funciona o coração? Ele está, então, na região ventral do corpo, tá? Estranho ficar olhando pra cima na câmera, né? Eu olho pra baixo, assim, né, pra representar aqui e tal, mas enfim. Ele se situa na região ventral, tá? E ele envia sangue, então, nos dois sentidos para esses animais. Que sentido seria esse? Da faringe, para oxigenar as fendas branquiais e fazer toda a hematose, tá? E no sentido das vísceras para o resto do corpo, ok? Então, ou vem para cá, ou vai para as outras regiões do corpo, tá? Assídias também pequenininhas, tá bom? Não são organismos grandes, não. Um pouquinho maiores do que os anfíoxos que a gente falou ontem, né? Mas elas não são organismos grandes, não. Então, essa circulação de sangue é bem tranquila e bem rápida, tá? Então, ou ela faz nesse sentido para as vísceras, ou ela faz no sentido para as vísceras, para as fendas. Ou ela faz no sentido das fendas, ou ela faz no sentido das vísceras. Ou um ou outro, certo? Ela nunca vai fazer com que aconteça assim, ao mesmo sentido, né? Tá? Esse sangue que circula, esse líquido, ele é incolor e tem vários tipos de células. Tudo bem? O tubo neural, então, desses organismos, já que nós estamos falando de cordados, né? Já falamos das fendas branquiais, a notocorda, dessa questão aí da cauda, né? Que na verdade depois vai regredir, né? No caso delas não tem, né? Então, no caso do tubo neural, ele é reduzido a um gânglio, tá? Ele não vai formar também sistema nervoso, nem cérebro, nada disso, né? Cefalização, nada disso. Ele é um gânglio, então, que está entre os dois sifões ali, né? Que a gente falou do animal, tá? Desse gânglio, então, ramifica, né? Esse tubo neural para o resto do corpo, tudo bem? Bem simples, bem rudimentar, né? Mas faz com que esses organismos estejam nesse ponto da escala evolutiva, tá? E para fechar esse grupo bem tranquilo, bem simples, bem bonitinho, né? Reprodução, tá? Como é a reprodução das assídias? Diferentemente dos anfíoxos, a assídia é monóica, tá? Ou seja, uma casinha para os dois sexos, tá? Então não é cada um no seu quadrado, não. Aqui é hermafrodita mesmo, tudo bem? A fecundação externa, ou seja, elas lançam esses gametas, né? Óvulos e espermatozoides na água, tá? Só que as assídias também podem fazer reprodução por brotamento para gerar essas colônias, tipo os poríferos faziam lá atrás, tá? A larva, ela tem todas as características de um cordado: notocorda, fendas branquiais faringianas, né? Cauda muscular pós-anal e tubo neural oco dorsal. Lembra muito o anfíoxo, certo? Porém, né? A gente tem aqui também uma coisa interessante para se falar, que nos urocordados eu tenho uma semelhança da larva, além de parecer com o anfíoxo, lembra a larva das lampreias, que é o próximo grupo que nós vamos estudar, tá? Depois a gente fala, né? Não vamos falar agora não. Então, o grupo das lampreias, que é o próximo, que já vai entrar ali dentro dos craniados, tá? Então, assim, isso indica uma semelhança, né, de formação aí de organismos, né, de fase larval com esses, evidenciando, né, a presença aí dos tunicados ou das assídias aí urocordados na escala evolutiva, tá? É muito semelhante, apesar da gente olhar a fase adulta e lembrar, remeter a um porífero, mas a larva é tudo a ver com cordados, tá bom? Grupo de cordados, tudo bem? Então é uma coisa interessante aí pra gente lembrar, essa semelhança larval aí, por isso que esse grupo se encaixa aqui, certo?
No adulto, então, essa cauda vai regredir, como a gente já falou, e aí a notocorda desaparece, o tubo neural fica reduzido a um gânglio, né, como a gente falou. Né? E o tubo neural que tinha na cauda, nessa parte da cauda também, ele some, desaparece, certo? Algumas espécies parecem larvas por toda a vida. Tudo bem? Gente, é basicamente isso dos urocordados que a gente precisa lembrar, tá? É um grupo simples, tranquilo. Os cefalocordados também, tá? Não é nada de dificultoso. E na próxima aula a gente entra nos craniados, que aí é aquilo que nos interessa, aquilo que faz parte da nossa realidade, certo? Espero que vocês tenham gostado dessa aula, estudem, se dediquem, aproveitem e é isso aí. Beijo pra vocês, tchau, tchau!